Boa tarde para quem está chegando. Boa tarde. Em um minutinho começamos, então. Boa tarde, então, gurizada. Mais um dia. Aguardar quem está chegando, mas já vamos iniciar no horário nossa aula de rescisão de contrato de trabalho. O professor já iniciou te apresentando uma figura aí. Alguém está enxergando? Termo de rescisão de contrato de trabalho? Preciso só de um que diga para mim, professor, estou enxergando tua figura, está Sim, aparecendo na professor, estou televisão. enxergando. Quem é que está falando comigo? É a Rafa? É a Rafa. Gurizada, olha só, esse formulário que eu estou apresentando é um documento que vocês vão receber no final do contrato de trabalho, quando não estiverem mais estudando no Senai nem trabalhando na empresa. Quando é que se recebe um documento desse? Quando um contrato de trabalho acaba. Esse termo rescisão, ele pode gerar uma certa dúvida, né? Mas o professor colocou lá no grupo, agora mais cedo, o significado dele. E a gente vai ler para ficar registrado na gravação da aula, né? O que é rescisão de contrato, então? Significa anulação ou cancelamento do contrato por algum motivo. Oi, estou te ouvindo aí. Quem é que está falando? É a Tati, tá travando o áudio, professor. Travando geral? Eu agora há pouco não estava ouvindo nada que o senhor estava falando. Vamos ver para Pra mim mais tá alguém. normal, eu tô escutando tudo. O que acontece? Às vezes é a internet do professor, que está aqui no Senai, e às vezes pode ser a internet do aluno. Como a gente está gravando também, depois eu corto essa parte, na gravação fica direitinho, depois quando eu ponho no YouTube não vai perder essa parte. Mas sempre me interrompe, chama para dúvida ou se precisar de alguma coisa. Tati, melhorou um pouquinho agora? Sim, agora melhorou completamente. Ah, legal. Ó, quando o professor está selecionando no texto aqui, ó, significa anulação ou cancelamento do contrato por algum motivo, não significa que a pessoa está sendo demitida propriamente dito. Porque o contrato do jovem aprendiz, ele já tem um tempo pré-determinado. O jovem sabe quando começou e sabe quando vai terminar, quando está fora desse sistema de pandemia, né? Mas com certeza absoluta não vai durar mais do que 2 anos no caso do jovem aprendiz. Então, o motivo específico do jovem aprendiz é o tempo do contrato que termina. Mas nas empresas por aí, pode ser que a pessoa seja demitida. Então, foi uma forma de anular o contrato, ou ela peça para sair do emprego. Então, tem várias formas. Eu vou seguir aqui lendo e qualquer um pode interromper e chamar para dúvida a qualquer momento. A rescisão do contrato ocorre geralmente quando há uma lesão contratual. A pessoa pedir para sair da empresa ou ser demitida é uma lesão do contrato, porque geralmente o contrato ele é por tempo indeterminado para que a pessoa trabalhe até não ser mais necessário o serviço dela. Ou seja, quando há o descumprimento de alguma cláusula do contrato trabalhista pelas partes envolvidas. Ou termina o tempo de contrato, que é bem o caso de vocês aqui. Ou termina o tempo de contrato. Quando fechar 800 horas de curso dado, vai terminar o contrato de vocês. Aí vai ser calculado a rescisão de contrato. Rescisão é quando termina. E a maioria dos jovens aprendizes não imagina isso, mas no último mês de trabalho, ele vai ganhar o salário dele e mais ou menos outro salário igual, que são as verbas rescisórias. E é bem legal de calcular, porque isso deixa a gurizada contente. Continuar ali. Dependendo do contrato, é possível fazer a rescisão a qualquer momento. O importante é ter atenção às cláusulas que apresentam as condições para a rescisão, e essas cláusulas estão lá no teu contrato de trabalho. Quando tu assina com a empresa, ela te entrega uma via do contrato para tu ter em mãos para ler. Por exemplo, a rescisão de um contrato entre fornecedor e consumidor apenas exige a apresentação formal de um documento por escrito.
Já na rescisão de contratos trabalhistas, é obrigatório que haja um aviso prévio de quem pretende rescindir. O que isso significa na prática? Se hoje tu decidir sair da tua empresa, tu tens que avisar no mínimo com 1 mês de antecedência, porque senão você tem que pagar uma multa de um salário que você ganha. E a mesma coisa a empresa, antes de te demitir, ela tem que te avisar 1 mês antes, senão ela tem que pagar uma multa de um salário igual ao teu por te avisar na hora. Tem empresa descontente com o funcionário que já decide demitir ele na hora e arcar com essa multa. Por quê? Às vezes o funcionário, já sabendo que daqui a 1 mês vai sair, fica moroso no serviço, pode cometer algum dano na empresa. Então tem empresa que te chama e diz assim, olha, a partir de amanhã não precisa mais trabalhar, ele vai te pagar a rescisão de contrato e também uma multa de 1 mês de salário. A minha voz ainda está saindo aí? Eduardo, o senhor está me ouvindo bem? Tô sim, professor. Tô te ouvindo perfeitamente. Então, onde é que nós paramos aí? Nós estava explicando sobre a rescisão de contrato. Então, este documento, desculpa te interromper, Eduardo, o documento que a gente apresenta é esse que eu vou mostrar, ó, é o termo de rescisão de contrato de trabalho. E eu quero ensinar vocês hoje a calcular o do jovem aprendiz. Esse documento aí, ele tem muitos campos, né? E a gente vai aprender aí na prática os mais importantes. Até porque quando for trabalhar no RH de uma empresa, o RH vai te ensinar a preencher direitinho. Sim. Vamos voltar no texto lá. Já na rescisão de contratos trabalhistas, é obrigatório que haja um aviso prévio, foi o que a gente falou agora há pouco, de quem pretende rescindir da parte do empregado ou empregador. Então já saibas, quando tu for sair de uma empresa, conseguir um emprego melhor, avisa 30 dias antes, ou arca com a multa, né, que é igual ao teu salário. O termo de rescisão de contrato, também é chamado de TRCT, é um modelo de documento obrigatório para a empresa, onde consta todos os valores a receber garantidos por lei ao trabalhador, bem como os devidos descontos, porque quando a gente sai do emprego também tem alguns descontos, e a gente vai ver isso na prática. Se um dia tu trabalhar no RH, a última relação com o trabalhador é esse documento aqui. Então, lá na pasta do RH tem, quando o funcionário inicia a trabalhar, é o contrato de trabalho, junto com outros documentos, e no final do trabalho ficam alguns documentos, e esse aí, o termo de rescisão do contrato de trabalho, é o último documento que fica na relação entre o patrão e o empregado, vamos dizer assim. Vamos ver na apostila o que a gente tem lá. A apostila nós estamos trabalhando na página 38, para vocês terem uma ideia, e lá fala da homologação desse contrato de trabalho. O que significa homologação? É dizer que ele está realmente valendo, né? Então, rescisão de contrato de trabalho é quando ele termina. Não existe mais a relação de trabalho entre as pessoas. Homologação da rescisão é que o documento passa a valer. Então, teve uma reforma trabalhista, agora em 2017, que modificou algumas coisas. Antigamente, sempre tinha que ir até o sindicato que tu pertence, tu, o patrão, e um representante do sindicato para assinar esse documento. Agora a gente vai ler como ficou depois dessa reforma trabalhista. A obrigatoriedade da homologação se fazia necessária no caso do desligamento do empregado com mais de 1 ano de serviço na empresa, até outubro de 2017, antes dessa lei nova aí, que é a 13.467, lá do ano de 2017. Para quem está com a apostila em PDF, depois se clicar no link, pode enxergar essa reforma trabalhista. Essa reforma, ela entrou em vigor e ela diz aqui, ó, a reforma trabalhista revogou, revogar significa anular, o primeiro parágrafo e o terceiro parágrafo do artigo 477 da CLT. Vocês viram que vira e mexe e a gente sempre cai nessa sigla aqui, CLT, que é aquela grande lei do trabalho com muitos artigos, desobrigando a empresa de fazer a homologação do termo de rescisão do contrato de trabalho
junto ao sindicato da categoria ou ao Ministério do Trabalho, porque pode ter cidade que não tem sindicato da categoria, aí vai até o Ministério do Trabalho fazer. Nos casos de rescisão de contrato, firmado por empregado com mais de 1 ano de serviço. Então, hoje, esse termo pode ser feito direto no RH da empresa e depois assinado pelo funcionário e o empregador. E aí é emitido para o Ministério do Trabalho, pode ser via digital. Seguindo ali, ó. Portanto, a partir de novembro de 2017, quando entrou em vigor a lei da reforma trabalhista, empregado e empregador estarão desobrigados da homologação junto ao sindicato, mas não significa que não tem que fazer o termo. Tem sim, só não precisa ir até o sindicato. Podendo acordarem em formalizar o desligamento na própria empresa, independentemente do tempo de emprego, ficando o empregador obrigado apenas a comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias. O que pode acontecer é o funcionário não concordar com os cálculos e aí sim pedir uma ajuda para o sindicato, que geralmente o sindicato ajuda nesses cálculos. Aí sim vai ter que ir até lá o sindicato para calcular. Eu tenho uma sensação que ninguém me escuta. Nenhum barulhinho, nem o vento. Karen, tu tá aí? Eu tô aqui. E tu me escuta bem, Karen? Sim. Legal, então. Vou continuar aqui nos códigos e respectivas causas de afastamento. Quero ver vocês adivinharem qual é a de vocês quando a gente estiver lendo. Além das verbas rescisórias, devem ser observadas as instruções de preenchimento do formulário. Então, esse formulário tem que ser preenchido e tem umas dicas para preencher ele. No final da aula, eu vou postar para vocês o formulário em branco e todas as dicas de preencher para que vocês preencham o de vocês para exercício. E eu vou ajudar a fazer o cálculo de um jovem aprendiz também. Além das verbas rescisórias, devem ser observadas as instruções de preenchimento do formulário. Os vários campos que compõem o termo de rescisão de contrato de trabalho trazem diversas informações que indicam, por exemplo, se o empregado desligado tem direito ou não ao saque do FGTS, além de outras informações importantes. Será que meus alunos já estudaram FGTS na apostila? Será que o jovem aprendiz tem direito a saque do FGTS? Professor, eu não sei nem o que é FGTS, como é que eu vou saber se eu tenho direito a saque? É o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? Todos os meses o teu patrão está depositando lá numa conta poupança da Caixa com o teu nome, um pequeno valor referente ao quanto tu ganha por mês. Quem lembra lá do contra-cheque que a gente calculou, no caso do jovem aprendiz, é 2% do total de proventos. Conversava, acho que com o Bruno mais cedo, estava me dizendo ali 500 e pouco o salário, né? Que seja R$ 500, então. Tem que fazer 2% de R$ 500 para saber quanto está depositando por mês de FGTS. Tem alguém bom de cálculo aí para me dizer? De cabeça, 2% de R$ 500, quanto dá? Eu já puxei minha calculadora aqui para não passar vergonha. Se a gente está com uma calculadora comum, como essa do Windows aqui, que faz a gente passar vergonha, a gente divide 2 por 100, 0,02 e manda multiplicar por R$ 500. Dá apenas R$ 10 por mês. É pouquinho, mas no final de 10 meses já dá R$ 100. Já ajuda para alguma coisa. Mas vamos lá que depois a gente faz o cálculo na prática. No campo 22 do termo de rescisão do contrato, o empregador deve consignar por extenso a causa da rescisão do contrato de trabalho. Consignar é escrever, né? E no campo 27, o código de afastamento correspondente conforme a tabela abaixo. Olha só quanta causa de afastamento nós temos, né? A que ninguém gosta é despedida
sem justa causa pelo empregador. Depois tem despedida por justa causa, aí é quando o trabalhador causa algum dano na empresa, isso é bem complicado de rescindir. RA2, rescisão antecipada pelo empregador do contrato de trabalho por prazo determinado. Esse aqui é o caso do jovem aprendiz se a empresa demitir antes, por algum motivo, né? Ainda não é o que geralmente ocorre no final do curso. Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregador individual, sem continuação da atividade da empresa, porque às vezes a gente trabalha em uma empresa onde o dono falece e ela fecha. Esse é o código. Rescisão de contrato de trabalho por falecimento do empregador individual, por opção do empregado. O que acontece? Uma coisa que quase ninguém conhece. Hoje tu trabalha numa empresa e o dono dela vem a falecer e outros herdeiros assumem e tu diz assim, olha só, eu não quero trabalhar para os herdeiros dessa empresa. Eu quero, a partir de hoje, terminar o meu contrato com a empresa. Tu vai ganhar todas as tuas verbas rescisórias e tu não vai ganhar nenhuma multa. Tu pode deixar de trabalhar para um outro patrão, vamos dizer assim. É um caso bem atípico, mas pode ser que tu tinha uma relação tão boa com o teu patrão, ele veio a falecer, ele é o dono da empresa, tu não precisa trabalhar para os herdeiros. Tem um outro aqui que é RA1, rescisão antecipada pelo empregado do contrato de trabalho por prazo determinado. Será que é essa do jovem aprendiz? Rescisão antecipada pelo empregado, não é, porque trata-se de antecipada. SJ1, rescisão contratual a pedido do empregado. FT1, rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado, que nunca ocorra com meus alunos. Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado. Olha aqui, achamos a do jovem aprendiz. PD0, extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado. E qual é o prazo determinado para o contrato de vocês? É lá ao final do curso, né? E com esse caso da pandemia, a gente não tem certeza ainda quando acaba. RI2, rescisão indireta. CR0, rescisão por culpa recíproca. Isso aqui é só em caso de justiça, quando um juiz determina que as duas partes estão erradas no contrato e rescinde. Rescisão por força maior. Rescisão por nulidade do contrato de trabalho declarada em decisão judicial. Aqui uma outra qualquer. Vamos virar a página da apostila. E temos aí um termo de rescisão de contrato de trabalho. Será que eu apresento esse aqui ou vamos calcular o do jovem aprendiz? O que está mais curioso? Eu acho que o jovem aprendiz seria mais assim, né? Tô bem curiosa. Ah, eu sabia. Então vou puxar o do jovem aprendiz, vou só mostrar aqui na tela, né, que esse termo ele é real, ele existe, ele é super grandão, um baita formulário que vocês vão aprender a calcular, mas agora, a pedido da Tati, aí, se não me engano, nós vamos partir para o termo de rescisão do contrato de trabalho do aluno. Deixa eu preparar a transmissão aqui. Professor, Oi. eu vou ter que sair em torno de uns 30 minutos e eu já volto. Tá bem? Fica tranquila, porque essa aula vai ficar gravada, depois dá para retomar e tu pode voltar para a dúvida. Fica bem tranquilo. Ah, tá bem. Muito obrigada, viu? Merece. Agora vamos achar aqui a planilha que eu preparei para os meus alunos. E depois eu compartilho ela aí no grupo do WhatsApp. Agora deixa eu aprender a navegar direitinho aqui, porque o Meet é um pouco diferente, para a gente poder conversar. A planilha que eu vou enviar para vocês depois, ela tem as explicações de todos os campos. São muitas explicações, muitos campos a serem preenchidos. Mas no caso do jovem aprendiz, aqui a gente vai começar pelo campo 21. Qual é o significado desse campo? O tipo de contrato. O tipo de contrato do jovem aprendiz, ele é um CLT, porque ele está com base na consolidação das leis do trabalho,
e ele é por prazo determinado. Vocês já sabem quando vai acabar. Deixa eu ver se eu consigo dar mais um zoom aqui. O campo 22, ó, qual é a causa do afastamento de vocês? Vai ser o fim do contrato de trabalho. Vamos ver se a gente acha o campo 23. Campo 23 é a remuneração mês anterior ao afastamento. O que significa remuneração? É o salário que tu ganha e o que vale é o do último mês. Porque dependendo da empresa que a gente trabalha, o salário pode variar a cada mês, aumentando um pouquinho por algum motivo ou outro, principalmente se tem comissão, né? Ou às vezes o dissídio da empresa lá do sindicato sai mais para o final do ano e a pessoa acaba ganhando um pouco mais, vai ter que calcular em cima do último salário. O que eu uso aqui de padrão? R$600, porque é mais ou menos o que o jovem aprendiz ganha de salário bruto. Não sei se hoje alguém tiver com um salário maior, pode até me dizer. É aquele da carteira. Bruto é o da carteira. E o líquido é quando é cheio de descontos. E o número redondo fica mais fácil da gente trabalhar também. Depois, quando eu enviar a planilha do Excel, vocês vão poder calcular em cima do salário que vocês ganham. Que esse vai ser o exercício para me entregar aí, mas depois a gente trata desse assunto. O campo 24 é a data da admissão. Eu quero que um de vocês me digam aí que dia foi admitido na sua empresa. Estou te esperando. Nem os grilos falam comigo. Se eu não me engano, dia 15 de março, professor. Eu também, senhor. Na minha carteira está escrito dia 16, que foi o dia que começou as aulas. Uhum. O que acontece? Quando a pessoa é contratada do dia 15 em diante, já vale um mês para o cálculo do 13º e das férias. Tem que ter pelo menos 15 dias de trabalho para valer. Ó, então a gente está sugerindo aqui 15 de março, né? Uma data padrão. Depois quem receber a planilha vai pôr a sua, vai olhar no contrato. E o campo 25 fala de data do aviso prévio. Por que para o aluno a gente não põe? Não precisa avisar ele um mês antes que o contrato vai acabar, porque a gente já sabe quando vai acabar. Provavelmente com a pandemia ocorreu assim com alguns de vocês. O contrato de trabalho parou, a empresa seguiu pagando e depois fez um aditivo para dizer até quando vai. Aí eu já faço uma enquete com vocês. Alguém já sabe efetivamente qual é a data que termina o seu contrato? Eu acho que é em março, né, senhora? Se eu não sei o dia direito. Em março de 2021? Sim. Eu acho muito cedo, porque a gente vai ter bem mais tempo de curso. O normal seria acabar em dezembro de 2020, porque iria dar 800 horas de curso. Por isso que a gente vai contar nesse caso aqui, nesse formato. Porque é sempre assim, os alunos ficam de março a dezembro no Senai. Só que o de vocês vai ser adicionado mais meses. Isso é vantagem para o aluno até acabar o curso ano que vem. Mas o campo 25 não precisa preencher. Aviso prévio é só quando tu vai dizer para o funcionário, ó, funcionário, daqui a 30 dias tu vai ser demitido. Mas aí não é contrato por prazo determinado. Campo 26, data de afastamento. Nós vamos aqui considerar como se fosse 19 de dezembro de 2020, porque seria o caso normal de vocês. Então já dá para ter uma noção do quanto ganhariam. E com certeza vai ser um pouquinho mais proporcional aos meses que aumentar. Mas aí a gente só vai saber dessa data efetiva quando tiver mais para o final do curso. Eu até volto esse exercício com os alunos no final do curso para a gente poder calcular direitinho quanto vai ganhar. 26 lá foi, agora vamos no campo 27. Código do afastamento. Qual é o código que a gente vai usar aí? É aquele que a gente tinha visto lá na página 38, ó, PD0. Esse PD0 vai indicar extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado. Pensão alimentícia, se tu estivesse pagando pensão alimentícia, ia registrar aqui. Ou se tu estivesse sacando pensão alimentícia, estivesse pagando lá, às vezes ajuda no cálculo da rescisão. Até lá no cálculo do FGTS também.
Categoria do trabalhador, vocês são chamados jovem aprendiz, que é a categoria 7. Campo 31, código sindical. Aqui é o teu sindicato que escreve alguma coisa. Cada um de vocês, dependendo da categoria que trabalha, tem um código sindical. Deixa eu ver se a Karen está por aí. Karen, que empresa tu trabalha? Qual tipo? Eu trabalho na Puro Grão. A Puro Grão, uma arrozeira, uma empresa alimentícia. Uhum. E aí o código do teu sindicato iria aqui nesse campo 31. Então, dependendo do tipo de empresa que a gente trabalha, vai o código sindical. Campo 32 pede o CNPJ e nome da entidade sindical. Aqui eu escrevi a nossa do Senai, chama-se Senalba e eu não tenho CNPJ. Mas aí num outro formulário, ou o dia que tu tiver no RH, eles vão te dizer direitinho como preencher esse campo. Agora vamos lá para o campo 50. Professor, por que pulou tanto? É porque nós aqui, para fazer o nosso cálculo, não precisa de tantos campos. Aí depois a gente te ensina como preencher ele na íntegra. Aqui a gente escreveu, ó, saldo de 19 dias de salário líquido e não teve nenhuma falta do aluno, porque quando tu falta, também é descontado as faltas, né? Acrescidas o descanso semanal remunerado para quem faz hora extra. Não é o caso do jovem aprendiz. Por que foi 19 dias? Porque lá naquele campo de última data, a gente disse que a pessoa saiu no dia 19 de dezembro. Mais ou menos quando acaba as aulas. Porque no teu último mês de trabalho, tu vai ganhar por alguns dias de trabalho, né? Não são 30 dias completos. A não ser que fique 30 dias na empresa. Aqui é que eu pediria a gentileza de tu anotar um cálculo, né? E eu te dizer como faz ele. O que é o campo A5? Lá tem o teu salário bruto, ó. Tu vai escrever aí salário bruto dividido por 30 dias e multiplica os dias trabalhados. Eu poderia agora fazer aqui numa folha e pôr na câmera, mas eu vou deixar para pôr lá no Sapien depois, essas fórmulas. Mas se tu é mais espertinho, tu já pode anotar aí. Professor, da onde saiu o campo 50? Campo 50 é o teu salário bruto dividido por 30 dias multiplicado pelos dias trabalhados. Quer ver? Para ti que pegou papel e caneta, eu vou dar um tempinho para tu te achar e vou repetir de novo a fórmula. Que história é essa de salário bruto? É o quanto tu ganha lá no teu contrato, está escrito na carteira. Não é o líquido por mês. Enquanto tu escreve aí, eu vou escrever aqui. Salário bruto, faço uma foto, boto lá no WhatsApp. Salário bruto dividido por 30 dias vezes os dias trabalhados. Por que a gente divide por 30? Para saber quanto vale cada dia de trabalho do funcionário. Quem está afiado com a calculadora aí já pode pegar 600 e dividir por 30, para a gente ver quanto dá. E se tiver a resposta, já diz aí para mim. Vamos ver se tu está afiado. É 20, senhor. R$20 por dia. E se a pessoa trabalha 19 dias, só multiplicar por 19, né? Por isso que deu ali 380. Vamos dar um enter na fórmula. R$380. Para quem está perdidão, joguei lá no grupo qual é a fórmula que tu deve anotar no caderno. E a gente já poderia até fazer o cálculo de vocês aí, né? Quem sabe que ganha um pouco mais, um pouco menos, já poderia botar essa fórmula aí, né? Eu enviei ela ali no grupo. Tu pega o teu salário bruto, divide por 30 dias e multiplica por 19. E já conserva esse valor aí num cantinho. E se eu estiver indo muito rápido, tu me para.
Alguma empresa de vocês paga comissões? Não. Comissões é para vendedor, né? Então, por isso que esse campo está zerado, e não tem nenhum valor. Campo 52, algumas empresas pagam gratificações, dão um valor a mais por mês para o funcionário, e entraria na rescisão de contrato também. Campo 53, adicional de insalubridade. Algum de vocês ganha insalubridade? Vem lá no contra-cheque? Quando faz silêncio é porque não, né? Jovem aprendiz não pode trabalhar em local insalubre. Adicional de periculosidade, jovem aprendiz não pode trabalhar em ambiente perigoso também. Qual é a diferença de periculosidade e insalubridade, que eu já nem me lembro? Tem alguém esperto aí para me dizer, não? Vou ter que chamar por um. Rafael Schneider, o senhor está por aí? Faz horas que eu não vejo isso, gurizada. Estou por aqui sim, professor. Rafa, tu te lembra da diferença entre periculosidade e insalubridade, não? Eu acho que não lembro. Eu acredito que seja quando tu trabalha em um local perigoso e com materiais que são perigosos, tipo produtos químicos e coisas desse tipo. Geralmente produtos químicos é insalubridade porque mata aos pouquinhos. A periculosidade é quando corre o risco de morrer na hora. Geralmente é eletricidade e posto de combustível. Campo 55 a gente não vai preencher para vocês porque o aluno não tem adicional noturno, então não pode trabalhar à noite. Mas vejam que é bem completo o formulário, né? Horas extras aqui o jovem aprendiz não faz, é o 56. Campo 57, gorjetas não cai para o jovem aprendiz. 58, descanso semanal remunerado, é aquela parte que a gente aprendeu a calcular na apostila só quando faz hora extra. E o 59 é o DSR, né? O reflexo, aquele também que a gente aprendeu a calcular lá. Campo 60 é a multa do artigo 477. Que multa é essa? É se o patrão te diz que tu vai perder o emprego já direto, sem te dar o aviso prévio de um mês. Então tem que colocar essa multa por aqui. A multa do artigo 479 eu não lembro qual é, vou pesquisar depois. Salário família, então, é só para jovens aprendizes que têm filhos, ou para o funcionário com filho, né, dentro daquela classificação lá de 14 anos e tudo mais, para poder pôr as cotas aqui, desde que o total de proventos fique dentro daquela faixa que a gente já conversou. Campo 63, agora sim um campo interessante, ó, 13º salário proporcional. O que significa esse 13º aqui? Para um jovem aprendiz que fica um ano no Senai, de março até dezembro, a gente tem que contar os meses, ó. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Dá 10 meses. E por que a gente fala 10 dozeavos? Porque 12 meses é um ano inteiro. Na proporção, como é que fica? Cada mês que vocês trabalham como jovem aprendiz, tem o direito de ganhar 1/12. Professor, que história é essa de 1/12? Eu preparei uma outra tabelinha para mostrar aqui, ó. Que todo mês tu adquire o direito de ganhar R$50. Eu vejo que vocês não me perguntam nada nem param para dúvida, né? Não fico com dúvida. Estou fazendo uma simulação aqui, ó. Vocês disseram que começaram... Ó, tem gente que vai falar aí. Fala aí que eu gosto. Eu não... nessa parte, assim, como é que a gente pode calcular o nosso 13º? E se a gente tem direito a esse 13º? Tem direito. É. Jovem aprendiz é igual a um trabalhador comum. 13º significa que no final de um ano tu trabalhou 12 meses, né? Então o governo lançou essa lei faz muitos anos, que tu tem direito a um 13º salário para tu poder
ficar mais tranquilo aí com todas as despesas de final de ano. A gente toma por conta que o salário base é R$600. Se ganhasse insalubridade, iria aqui esse valor. Então, o total ficou 600 em função disso. O que a gente fez aqui? Ó? Dividiu os R$600, que é o teu total de ganhos, por 12, para saber o quanto tu merece ganhar por cada mês. Lucas, tu lembra quanto é o teu salário bruto? Meu salário bruto é É aquele maior que está na carteira. 522,50 centavos. Então, tu teria que fazer 522 dividido por 12. Vamos até usar aqui o número só para ver quanto dá. 522 por 12. Então, tu como jovem aprendiz está adquirindo o direito de R$ 43,50 todos os meses para depois chegar no final do teu contrato receber esse valor. Vai somando cada mês. E o patrão vai armazenando lá na contabilidade. Agora, no próximo módulo, eu vou ensinar para vocês contabilidade e finanças. Tu vai ver que o patrão tem a obrigatoriedade de todos os meses lançar na contabilidade dele uma provisão, ou seja, ele tem que guardar esse dinheiro para te pagar no final do curso. Na prática seria assim, para cada funcionário depositar todos os meses no banco o quanto ele vai ganhar na hora da rescisão. Mas por que as empresas não fazem isso? Para o dinheiro não ficar parado lá no banco. Então, quando vai demitir o funcionário, eles calculam como se ele tivessem guardado e fazem o pagamento. No caso de vocês que começaram em março, ó, a gente está selecionando aqui, lá em março vocês adquiriram o direito de ganhar 1/12. Significa uma parte dos 12 meses de trabalho, que equivale a R$50. Quando chegou no dia 30 de abril, mais uma vez, ó, pegou o salário base, dividiu por 12, ganharam o direito de mais R$50. Se eu for passando todos os meses até dezembro, como é comum de um jovem aprendiz, tu acumulou tantas vezes R$50 que nesse caso do formulário aqui, ó, a gente somou todas as vezes que deu R$500. No caso de vocês, a gente vai ter que contar todos os meses, desde março até o último dia do contrato, e com certeza vai dar um pouco mais de R$500, para quem ganha 600, né? Possivelmente aconteça o seguinte, ó, agora no final do ano, vocês recebam um pedacinho de 13º, e lá no ano que vem, quando terminar a rescisão de contrato, vocês vão ganhar menos parcelas, porque vai começar a contar a partir de janeiro de 2021. Já ocorreu vezes que o curso ultrapassou o ano e chegou em dezembro, eles pagaram um pouquinho. Então não se surpreendam do contra-cheque de vocês de novembro e dezembro vir um pouco mais de grana. Se vier, é porque eles decidiram já pagar o 13º de março até dezembro este ano. E ano que vem vão pagar de janeiro até o final do curso. E eu quase ouvi alguém me perguntando alguma coisa. Professor, eu tenho que dar uma saidinha. Caiu o meu portão hoje e aí vão vir consertar. E na minha garagem não pega internet. E qualquer um de vocês fique muito tranquilo se precisar sair, porque a aula fica gravada, depois pode revisar e pode me chamar para dúvida. Mas aí eu quero ver se ficou alguma dúvida de como calcula esse 13º aí, né? Para mim, que estou acostumado a fazer, é muito simples. É pegar o teu salário, dividir por 12 e multiplicar pelos meses trabalhados. E o caso de vocês, se fizerem assim na empresa, vai dar igual desse aprendiz que a gente está calculando aqui, de março até dezembro. A gente percebeu aí 10 parcelas de R$50, que deu o total de 500. Por isso que a gente... Como é que é o cálculo mesmo? É 600... Pega o teu salário e divide por 12. Já até me diz quanto ele deu aí, que eu já te ajudo. Quanto é que é o teu salário? É 600. Mas a guria tá bem de grana, hein? É isso aí, é R$50 por mês, então, e até dezembro vai dar R$500. Uhum. Tá, mas aí eu tenho que dividir por 12, não é? Por 12, para saber qual o teu direito a cada mês. E multiplicar ele por 10? Por 10, porque agora até dezembro vai dar 10 meses trabalhados. Tá bom, professor.
Qual é a lei do 13º? Em novembro recebe a metade, sem nenhum desconto, e em dezembro recebe a outra metade com os descontos. No caso de vocês, o único desconto é 8% do INSS. Então, não se surpreendam se no contra-cheque de novembro vocês receberem aí a metade, ou receber o seu salário mais a metade dele. Aí tu vai dizer, ué, a empresa depositou errado. Não, eles já decidiram te pagar o 13º. E no contra-cheque de dezembro vão te pagar o teu salário também, e mais a metade do teu salário com alguns descontos, que é 8% de R$500. Dá até para fazer o cálculo aqui, ó. Esse jovem aprendiz aí que está recebendo 600 por mês. O que vai acontecer em novembro com ele? Porque a lei manda em novembro pagar a metade. Vai ser 600 no contra-cheque, mais 250. Então ele vai acabar enxergando no seu contra-cheque aí R$750. Isso mesmo. 750, 600 com 250, 850. O professor está perdidão, amigo. Vamos somar lá. Igual a 600 mais 250. R$850. Aí o aluno diz assim, a empresa me pagou errado, vou lá no RH devolver. Não, tem que pegar o teu contra-cheque, vai ter que ter uma linha lá na descrição dizendo que é do 13º. E vai chegar em dezembro, o que vai acontecer? Ó? O aluno vai receber 600, só que ele não vai receber 250. Eu vou ter que tirar 8% de 500. Faz aqui igual a 8%, que é o INSS, e manda multiplicar por 500. O desconto total foi R$40, então eu vou receber agora 210 essa parcela. Aí em dezembro vai vir 810. Complicado, né? É agora que tu foge do assistente administrativo ou fica de vez. Mas é por aí, muita legislação e cálculo para quem quer trabalhar no recursos humanos. Se vocês perceberem o contra-cheque assim, final do ano, e aí o curso vier acabar lá em junho. Em junho, vocês vão ter adquirido mais 6 parcelas de R$50 para essa pessoa que ganha 600. Aí na rescisão de contrato vai vir 6 vezes R$50. É para fazer numa outra célula aqui. 6 que multiplica 50. Tem que botar o sinalzinho de igual antes, R$300. Provavelmente seja o caso de vocês. Esse recebe agora, final do ano, e depois lá na rescisão mais um pouquinho também. Pergunta aí, tu que abriu o microfone. Eu fiz aqui o cálculo, deu R$818. Olha aí, Porque que beleza, hein? 981,65. Quanto é que tu recebe bruto? 981,65. Tudo isso tu recebe por mês? É que eu deveria trabalhar de manhã e fazer o Senai. Tu quer trocar de emprego comigo? Então tu merece por mês 81,75. Foi essa análise que tu fez, né? 81,75 vezes os 10 meses de trabalho vai dar 817. Com 50. Isso é o todo, né? Não. 981,65. 981,65? Olha aí. Então, o teu salário agora de novembro provavelmente vem a R$409 a mais. Mas se a empresa decidir te pagar tudo isso aí lá no final do contrato, não tem problema. Só vamos cuidar bem se vai vir agora no teu contra-cheque essa descrição de 13º ou vão deixar para o final. Eu tenho visto, as empresas sempre pagam no final do ano 13º para não complicar com a legislação trabalhista. Porque a lei do 13º manda pagar metade em novembro e a outra metade em dezembro com os descontos. Ok, obrigada, professor. E aí, mais perguntas? Não, obrigada. Então aqui o professor tirou esse dado lá do 13º proporcional e deixou eu ir lá arrumar ele, porque não é o mesmo caso aqui, é 600. Viu que uma tabela puxa dados de outra? Quando a gente for fazer prática de planilha eletrônica é o seguinte, eu estou fazendo todo o cálculo aqui em uma planilha e ele lá no final está me entregando o valor de R$500.
E esses 500 eu estou indo lá no formulário e ele está puxando de lá. Ó. Tanto é que quando eu analiso a fórmula, ele me diz da onde está saindo. Igual a 13º proporcional, que foi o nome que eu dei para essa aqui que eu estou passando o cursor em cima. Eu dei um nome para essa planilha. Por isso que é legal trabalhar com planilha eletrônica. Nós vamos ser um pouco mais efetivos, porque agora eu vou te falar de outra coisa legal que o aluno gosta, que é a tal das férias proporcionais. Vocês sabiam que toda vez que passa um mês de trabalho, vocês estão adquirindo ganhar em dinheiro um mês de férias? A proporção, né? É o mesmo cálculo do 13º proporcional. Ou seja, nesse caso da pessoa que ganha 600, lá no mês de março, ela já teve o direito adquirido de R$50 de férias. Ao passar até dezembro, vai ganhar aí R$500 também de férias proporcionais. Porque todo mês tu ganha direito a férias. E se o contra-cheque de vocês vier um pouquinho maior do que eu falei com relação ao 13º, pode ser que o patrão decida pagar também férias proporcionais, para não acumular para o ano que vem. É que férias é só depois de um ano, né? Então esperar um pouquinho e passar um ano. Por isso que o contra-cheque de vocês vai ser bem atípico. A gente vai voltar a analisar ele lá no mês de fevereiro, quando a gente voltar às aulas, a gente vai analisar o de cada um. A gente pode refazer essa rescisão de contrato. Por isso que é bom vocês irem na empresa e guardar os contra-cheques. No campo 68, se vocês não conheciam, o governo diz que toda pessoa que tira férias ou adquire o direito de férias ganha de presente uma terça parte do valor. Pega o valor, divide por 3 e é um presente para o funcionário. Por isso que aqui o campo 68 ele fala de terço constitucional de férias. É um presente que a pessoa ganha da empresa. Veja que o governo é bom, né? Ele diz que é o presente, mas quem paga é a empresa. Aí tu divide o teu salário por 3 e vai ter que registrar nesse campo aqui como se fosse um presente. Mais um valor que o funcionário ganha. Vamos ver lá para a direita se tem mais algum campo. Ó, nos campos da direita aqui do formulário não tem mais nenhum ganho para o trabalhador. Só a gente fez o cálculo do total rescisório aqui, ó, somou todos os ganhos. Usei uma fórmula de soma do Excel, para ele somar todos os ganhos. Eu vou diminuir um pouquinho a planilha para poder a gente enxergar melhor. E essa planilha eu vou enviar para vocês agora no grupo ali, deixar no Sapien, para vocês fazerem análise depois. Pode fazer pelo teu celular, lá no Planilhas Google, ou pode fazer no teu computador no Excel. O que a gente está somando aqui, ó? Os R$380 lá dos 19 dias de trabalho em dezembro e mais todos os valores que o funcionário ganhou naquele momento. Por que a gente deixa a fórmula pronta para todos os campos? É que um funcionário de uma empresa normal tem que somar todos esses valores. Viu como planilha eletrônica ajuda? Espero que todos já tenham feito o curso de Excel básico lá no ev.org.br. E as empresas vão te exigir depois o avançado. Né? Mas aí entra na questão do autodidata que a gente tem conversado. Ah, professor, é tudo isso que eu ganho, eu não tenho que pagar nada? Tem que pagar um pouquinho. Ó. Agora a gente vai calcular aqui para ti as deduções. Deduções são os descontos. No caso do jovem aprendiz, aqui a gente está falando da Previdência Social, que é o INSS. Da onde que eu tiro esse cálculo? Eu multiplico 8% lá do total rescisório bruto. A gente está vendo aqui que, no caso de um jovem aprendiz nessas condições, merecia ganhar R$ 1.546,67. Nós vamos pegar esse valor, diminuir a célula C19, e C19 está por onde aqui, olha lá, C19. Ah, diminuiu o 13º, só porque ele já está aqui do ladinho, ó. Ele foi feito separado o cálculo. A gente tirou aqui 8% de 1.546 menos o 13º, porque ele já está calculado separado aqui R$40. Mas aqui onde a gente está passando o mouse.
Total de desconto, nesse caso aqui, 123,73. Analisando os dois cálculos, tudo que tu ganha, 1.546,67. O que tu perde, paga INSS para o governo, 123,73. No final do curso, de um jovem aprendiz nessa condição, ficaria 1.422. Aqui tem que ficar muito claro que é tudo o que tu vai pôr no bolso no último mês. Já está incluindo o salário também. Então, no caso do jovem aprendiz que ganha 600 todos os meses, no final do curso, nessa condição, ele ganharia 1.422,93. Agora eu deixo tu me perguntar a dúvida, fala aí. O aluno não pode confundir que é o seu salário mais o valor rescisório líquido. Aqui já está incluindo o salário do último mês. Alguém me escuta por aí? Será que eu perdi meus alunos? Senhor, me diz uma coisa, eu me confundi. Como é que faz para somar? Eu tenho que somar todos os ganhos, mas o ganho é 380 mais 500 só. Aqui a gente está te mostrando na imagem, ó, que deu 380 do quanto ele ganhou por 19 dias de trabalho, mais o 500 de 13º, mais 500 das férias e mais 166,67, que é o terço de férias. Deixa eu ver se eu consigo botar essa figurinha ali no WhatsApp. Que aqui são todos os ganhos. Se está com calculadora, já pode puxar ela aí. Eu já vou mandar a planilha lá também. Parece complicadinho no início, mas a gente vai ter até o dia 13 de novembro para terminar esse cálculo de vocês, que é quando vira o módulo. E aí eu vou ajudando. Que silêncio. Nem parece a minha sala de aula do Senai. Vou jogar lá no grupo tudo que a gente precisa somar. E quem está só com o celular, essa coisa de jogar no grupo complica também, né? Posso até explicar aqui embaixo da figurinha. Somam-se todos esses valores. Somam-se todos esses valores. E agora voltar lá na planilha, que eu estou apresentando para vocês, tudo no mesmo computador. A soma desses valores, 1.546,67. E agora deixar claro os descontos. Os descontos serão... Vamos somar os dois aqui, vai dar 123,73. 123,73. Agora vamos ver de onde sai esse número aqui, 123,73. A gente pode trocar esse cálculo multiplicando 8% do total de proventos lá. Igual a 8% e multiplica tudo que tu vai ganhar. 123,73. É mais fácil assim do que do jeito que está no formulário. Dá para tirar um corte dessa figurinha aqui. Senhor, eu não escutei porque eu estava fazendo cálculo. Como é que eu somo o desconto? O desconto, eu estou dando uma dica aqui de tu pegar o total que ganha e multiplicar por 8%. Tá bom.
É um outro jeito de fazer que chega no mesmo número. Agora eu estou tirando um corte da figurinha aqui para botar ali no grupo do WhatsApp. Vamos lá. A tecnologia, né, gurizada? Os professores tiveram que se transformar em youtuber e técnicos de informática da noite para o dia. Aí, ali, estou mostrando um outro jeito de calcular na figurinha lá no WhatsApp, que vai chegar no mesmo 123,73. E da onde saiu aqueles 1.400 e pouco ali, ó? Vamos anotar os valores aqui. 1.546,67. O desconto de 123,73 e fazer a diferença entre eles. 1.422,93. Vamos lá tirar a figurinha, jogar no WhatsApp e deixar a gurizada brincar um pouco. Para quem tem condições de abrir a planilha, eu já vou enviar ela também. Deixa eu anexar esse arquivo aqui lá no grupo do WhatsApp para vocês. Querem perguntando alguma coisa enquanto o professor está se organizando para enviar a planilha? Parece difícil ou não? Professor, e onde é que saiu aquele outro resultado? Embaixo do 123,73. Agora eu vou te dizer, deixa eu só encontrar a planilha aqui, rescisão, para jogar no grupo do WhatsApp. Olha, eu estou jogando a planilha aí também. Qual o número que tu me perguntou, minha aluna? O que está embaixo do 123,73, lá no final. Ah, aqueles 1.422, deixa eu apresentar de novo que ele caiu a apresentação. Ele é tudo que tu ganha lá no total rescisório bruto, menos o total de descontos. Agora eu vou voltar a apresentar aqui no Meet. Meet. Apresentação. Fico até com vontade de cortar essa câmera, nem precisa estar mostrando esse homem feioso aí, vamos ver se fica melhor. Uma janela. Agora já vai apresentar aí para vocês. Quem é que está falando comigo toda hora? É a Tati, a Juliana? Ou nenhuma das duas? Quem tá falando contigo agora há pouco era eu, senhora Johanna. Johanna, sabe que eu sou obrigado a conhecer vocês pela voz, porque aqui no microfonezinho do Meet ele esconde os últimos alunos. Eu só consigo enxergar os primeiros 6. Johanna, 1.422,93, ó. Ele saiu lá pegando os 1.546,67, menos o total de descontos. Aham. O que eu preciso fazer agora com vocês? Eu enviei a planilha aí no grupo do WhatsApp e eu tenho uma capacitação de Lego para fazer na sala ao lado. Eu vou deixar vocês pensando aí, trabalhando um pouco, e às 16 horas eu volto aqui para o Meet para tirar dúvidas. Então, eu vou precisar me ausentar um pouco, mas pode me perguntar alguma coisa aí se é urgente. Diga lá. Senhora, e quando tu voltar vai ser só para tirar dúvidas mesmo? Isso, para tirar dúvidas e o que mais a gente precisar. Pode ser tanto desse exercício, dos outros. Amanhã a gente tira mais dúvida também. Tá bom, senhora. É que eu vou precisar sair. Fiquem muito tranquilos. A gente já percebeu que essa educação à distância a gente tem que se ajudando dessa forma para chegar no objetivo que é o aprendizado. Então pode sair um pouquinho lá, depois a gente se fala de novo. Vamos Tá se bom, ajudando senhor. nesse sentido. Obrigada.
Agora eu vou sair da reunião, então, para fazer a capacitação, e aí depois a gente volta, tá bem? Tchau. Forte abraço a todos aí, até mais.